Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos começando a primeira atividade online da revista Cantareira, com um tema atualíssimo e, de certa forma, também muito espinhoso, sobretudo do ponto de vista da produção dos discentes de história. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Valdei por ter aceitado o nosso convite, de estar compartilhando as suas opiniões, as suas experiências conosco. Também agradecer ao meu colega Gabriel Abreu, Gabriel Gaspar, companheiro aí de longa data dentro da comissão editorial da revista Cantareira. Agradecer também o apoio fundamental da comissão editorial, de todos aqueles que vêm tocando as atividades da revista ao longo desses últimos anos, dentro do seu processo de reestruturação, de reorganização. Agradecer também ao NCT Proprietas por ter disponibilizado a plataforma para a gente estar desenvolvendo essas atividades, porque, como muitas pessoas sabem, a maioria, se não a totalidade das revistas discentes, recebem pouquíssimos apoios, né, sobretudo apoios financeiros. E também gostaria, né, de dizer que a professora Tayane, infelizmente, teve um problema e não pôde comparecer a essa atividade, mas a gente espera que ela esteja presente aí em outras atividades que a gente já tem organizadas, pelo menos assim, ou planejadas para os próximos meses em relação a tudo aquilo que diz respeito à produção científica do Corpo Discente de História no Brasil. Eu gostaria, né, de apresentar também o professor Valdei. Ele fez graduação e mestrado em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é secretário geral da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, membro do Conselho Editorial do periódico História da Historiografia e da revista Almanac, e membro do Conselho Consultivo de diversos periódicos do Brasil e editor da Revista Brasileira de História e também membro da direção da Ampu Nacional. E já, né, para trazer uma questão mais geral para apresentar ao nosso público, já que há colegas da pós-graduação que muitas vezes desconhecem, até mesmo por falta de oportunidade ou de divulgação sobre o funcionamento do Qualis periódico e sobre o impacto disso na vida acadêmica dos pós-graduandos e dos professores, investigadores do país. Então, já queria, né, pedir para o Valdei para estar comentando um pouco sobre como o Qualis foi pensado, como ele funcionava e o que efetivamente pode mudar aí com a proposta de Qualis referência. Bom, Alan e Gabriel, boa tarde. Antes de tudo, agradecer o convite aí da revista Cantareira e dos colegas. É um prazer estar de novo com vocês, né? O ano passado tivemos no evento também do Grupo Proprietas, também para discutir periódicos e internacionalização. Foi um dia inteiro de debate, tudo tempo muito produtivo, aprendi muito. E é uma alegria estar aqui de volta nesse momento que é particularmente tenso para os periódicos, né? Enquanto nós conversamos, o sistema de periódicos está sendo avaliado em todas as áreas de conhecimento, no interior da CAPES, né? Cada área com as suas comissões, e um ano que trouxe mudanças substantivas na metodologia de avaliação do Qualis. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, né, que certamente a gente vai acabar falando, mas fazer uma avaliação mais de longo prazo do quadro de periódicos foi uma coisa que o Alan pediu na pergunta dele, né? Então, o Qualis ele já tem décadas de existência, né? Ele meio que foi amadurecendo com o próprio processo de avaliação da pós-graduação no Brasil. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, eu tenho um artigo sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação que está disponível no meu perfil na academia.edu, onde eu faço um panorama de como lá no meio da ditadura militar a CAPES é constituída, né? Que tem muitos avanços importantes, mas tem também uma pressão por homogeneização dos modelos. Né? Acho que até hoje nós ressentimos muito isso de um modelo de pós-graduação que foi se tornando cada vez mais homogêneo
e, naturalmente, com uma certa preponderância por uma concepção de ciência das áreas duras, das áreas biológicas, de uma aceleração da pesquisa. Isso estava no DNA do Sistema Nacional de Pós-Graduação, não é? Então, eu acho importante também colocar nesse contexto, porque o Qualis, não é, nada mais é do que um ranqueamento das revistas de uma determinada área para efeito de avaliação dos programas de pós-graduação. Então, quem participou já de algum processo de avaliação, eu coordenei durante um biênio, né, a avaliação Qualis, durante a primeira gestão do professor Carlos Fico, e sempre isso é muito ressaltado, né? A avaliação Qualis, ela não deveria ser usada para medir o impacto do pesquisador, para medir o mérito do pesquisador, nada disso. Ela deveria servir apenas para ranquear os programas de pós-graduação e um dos elementos desse ranking, né? Um dos elementos dessa classificação, que nós sabemos que a área também conquistou o Qualis Livros, então nós temos um sistema de avaliação dos livros publicados, tem a avaliação de ações de extensão dos programas, muito modesta ainda, né, de impacto social, tem um peso pequeno na matriz de avaliação, mas há uma movimentação para que esse peso se amplie. A formação de recursos humanos, são todas as variáveis que vão impactar na avaliação de um programa de pós-graduação. Dentre essas variáveis, a avaliação da publicação de artigos em periódicos. Então, na parte produção científica do programa, a participação do programa na publicação de periódicos em revistas de alto extrato é muito valorizado. Então, por isso que o sistema de periódicos, ao longo dessas décadas no Brasil e no mundo, se expandiu muito, porque o modelo de ciência que acabou, digamos, hegemônico é um modelo que priorizou o artigo científico, com razões e sem razões, digamos assim, com boas razões e com razões nem tão boas. A razão mais importante, assim, é pela agilidade da publicação em revista, num tempo onde, de fato, o conhecimento acelera, né? Então, nós produzimos muito mais, em maior velocidade hoje. Então, nós precisamos de um sistema de, digamos, curadoria científica, de avaliação científica, que garanta a integridade daquilo que é publicado. Então, desde muito tempo, o sistema de periódicos é a porta de entrada principal da produção científica qualificada, porque você tem um controle daquilo que é publicado, que é geralmente muito rigoroso. Avaliação duplo cega por pares, ou seja, quem é avaliado não sabe quem avalia não sabe quem está avaliando, e quem está avaliando não sabe quem o avalia. Então, esse duplo cego é importante para garantir, digamos, um contorno ético, embora hoje se discuta pareceres abertos, é uma outra questão. Você tem um conselho editorial geral formado por pesquisadores, né, renomados. Então, eu costumo dizer que você, mesmo na área de história, você tem dois tipos de produção acadêmica que são muito bem cuidados. Um são as teses e dissertações. Né? Uma tese de dissertação, para surgir, ela tem uma orientação de um profissional sênior, ela tem uma banca que vai ler minuciosamente esse trabalho, vai conferir, vai checar. Se alguém cometeu alguma fraude, alguma irregularidade, vai sofrer consequências éticas, profissionais. Isso é uma tese, uma dissertação. É um conhecimento muito bem estabelecido. E o outro é um artigo publicado num periódico, de um periódico bem gerido. Né? Esse artigo também é um conhecimento científico que vai passar por diversos processos de curadoria, de controle, de indexação. Né? Essa preocupação com a indexação e com a memória surgiu muito na passagem para o digital. Então, no passado, você imprimia lá 500, 600 exemplares de uma revista e imaginava que a permanência física, aqueles exemplares serem guardados e indexados numa biblioteca, aquilo garantiria a permanência e a integridade daquilo que é publicado. Com a entrada maciça do digital, hoje pouquíssimas revistas acadêmicas são híbridas, né? Tem versões impressas, a grande maioria só tem versão eletrônica, surgiu uma necessidade muito grande de garantir a integridade e a consistência dessa informação. Afinal de contas, era muito mais fácil você fraudar, modificar ou desaparecer com um artigo em formato digital do que com um artigo em formato papel. Por isso que muita gente acha que a passagem para o digital
barateou os custos de publicação, mas muitas vezes, eu nunca li um estudo específico sobre isso, mas os custos também se ampliaram muito com essa necessidade de repositórios, de indexadores, de controles, de backups, de uma série de processos para garantir a integridade dessa produção. Então, só para resumir, então, o Qualys foi criado para garantir a consistência do que deveria ser o núcleo dessa produção científica de cada área, que são os artigos publicados, e produzir um ranqueamento que subsidiasse a avaliação dos programas de pós-graduação. Um objetivo que acabou se realizando de maneira secundária e não talvez necessariamente visado foi o aprimoramento das revistas. Porque eu entrei na universidade em 1991. Então, você tinha poucas revistas. As revistas estavam muito concentradas em programas muito tradicionais, muito grandes, e tinham revistas sem muito cuidado bibliográfico, sem muito cuidado de registro, sem muito cuidado de como se cita. Então, você tinha um sistema muito fluido, muito frouxo de publicação. Você não tinha ISSN, você não tinha sistemas de indexação claros. Então, essas revistas de papel, elas circulavam dentro de comunidades científicas muito pequenas, dependiam muito do sistema de biblioteca. Então, você ia na biblioteca e você tinha lá uma seção de periódicos imensa, né, nas boas bibliotecas. Você tinha um volume de periódicos muito grande. No Brasil, pouquíssimas bibliotecas tinham séries completas de periódicos. Então, vou chegar na biblioteca X e vou ter lá todos os números da RBH já publicados. Era raríssimo isso. Então, você tinha também uma dificuldade muito grande de acesso a esse material. Tá? Então, era um momento também onde as revistas se financiavam com assinaturas. Pessoas pagavam assinaturas anuais, e essas assinaturas eram uma das principais fontes de financiamento desse sistema de periódicos. Quando o Qualys vem, ele vem com a promessa de ter um financiamento público, e para ter financiamento público você precisava ranquear, porque, em teoria, não teria dinheiro para todo mundo. E aí ainda tinha a questão do sistema de periódico, do sistema de pós-graduação. Mas qual foi o efeito que eu achei que foi positivo nisso? Cada área precisou estabelecer quais são os critérios de ranqueamento desses periódicos. E aí foram surgindo critérios muito salutares. Ter ISSN, ter periodicidade, ter regularidade, ter avaliação entre pares, ter regras editoriais. Então, tiveram listas que ficaram cada vez mais extensas de requisitos que uma publicação deveria ter para ser considerado um periódico e para ser considerado um bom periódico. Então, número mínimo de artigos publicados. E como todo sistema de avaliação ele tende a ficar muito intrincado, essa avaliação Qualys foi ficando cada vez mais intrincada, cada vez mais minuciosa, e ela talvez tenha entrado em colapso pelo próprio sucesso do sistema de pós-graduação e do sistema de periódicos, principalmente com a migração para o formato digital. A quantidade de periódicos se multiplicou muito grande, e a quantidade de periódicos onde os pesquisadores publicam da área de história ou de qualquer área aumentou muito. Então, a cada triênio, que era o período avaliativo anterior, da pós-graduação, agora são quadriênios, a cada triênio você tinha que avaliar milhares de periódicos, ou reavaliar periódicos que já estavam sendo avaliados. Então, se montavam comissões muito grandes ou muito pequenas, a depender da coordenação de área, e você tinha que entrar em cada periódico desse, verificar todos aqueles itens. Então, era um processo de um custo altíssimo. Tá? E para complicar ainda mais, cada área tinha que repetir esse processo de avaliação. Então, se você tem um periódico, se a área de arquitetura, se um arquiteto, um pesquisador em arquitetura, publicou numa revista de história, e essa publicação foi lançada na plataforma Sucupira hoje, né? Antigamente era o Coleta Capes. Ou seja, se ele é um pesquisador da pós-graduação e o programa dele lançou esse artigo na sua base de produção, a área de arquitetura também teria que avaliar, suponhamos, a Revista Brasileira de História. Então, em determinado momento, as revistas tinham 3, 4, 10 notas distintas de acordo com a área que tinha avaliado esse periódico. Então, vocês imaginem o trabalho insano, quantidade de dinheiro e de tempo que nós gastávamos para avaliar um sistema de periódicos crescente. Não por acaso, toda vez que as listas saíam polêmicas, queixas, inconsistências, não é?
porque um sistema desse tamanho, com muito pouco recurso, avaliação muito pouco profissional, a CAPES nunca disponibilizou grandes plataformas ou equipes estáveis para associar as áreas. Então, as áreas formavam comissões ad hoc, e são essas comissões que faziam essa avaliação. Então, naturalmente, inconsistências aconteciam, mas, no geral, a minha avaliação é que, apesar de muito caro, muito trabalhoso, muito desgastante, esse Qualis teve resultados muito positivos para um aumento de qualidade do sistema de periódicos brasileiro, né? Que talvez seja um sistema único no mundo, pelo seu tamanho, pela sua qualidade e pelo acesso livre. Né? É um sistema que consolidou. Hoje a Europa busca isso, né? Inclusive deveria entrar em vigência esse ano um projeto do Comitê Europeu para migrar lentamente do sistema que predomina hoje no norte do mundo, que é o sistema pago, de plataformas fechadas, de publicações muito caras, né, de pagar para publicar e pagar para ter acesso a esses artigos. Então, a Europa, a Rússia, a China estão tentando criar um outro modelo mais parecido com o modelo brasileiro. Mas o de fato é que o modelo brasileiro tinha muito mérito. Um dos calcanhares de Aquiles do modelo brasileiro, Alain e Gabriel, era o financiamento. Eu disse para vocês que nos anos 80 o financiamento era via assinatura. Não é? Quando a gente migrou para o sistema da CAPES, houve uma promessa de que haveria um financiamento, mas esse financiamento consistente, regular e suficiente nunca aconteceu para o sistema de periódicos. Então, eu costumo dizer que o nosso sistema de periódicos ele é financiado pelo sobretrabalho de pesquisadores, docentes e discentes. É aquele professor que vai usar um seu tempo vago, vai deixar de escrever um artigo para trabalhar numa equipe editorial, vai deixar de planejar a sua aula para fazer uma revisão de artigo, para distribuir parecer. São pareceristas que trabalham de maneira totalmente gratuita, muitas vezes, né? Porque quem está no sistema federal pode até dizer que uma das tarefas dele é dar parecer. Mas nem todos estão no sistema federal, tem colegas que dão esses pareceres de graça. Então, o sistema de periódicos brasileiro, ele é movido a sobretrabalho. Ele é um sistema subfinanciado. Para dar um exemplo bizarro, né? Em anos anteriores, o edital, quando era um edital conjunto da NPq CAPES, eles deram, no último edital conjunto, 4 milhões de reais para todo o sistema de periódicos brasileiro. O ano passado, houve um corte brutal e esse financiamento caiu para 1 milhão de reais para todo o sistema de periódicos. E aí, vocês terem uma ideia, em 2018, a mesma CAPES gastou 402 milhões no portal de periódicos. O que é o portal de periódicos? É onde você pode baixar um artigo que normalmente é um artigo estrangeiro e que está em bases pagas. Não é? Que você teria que, se você não tivesse portal de periódicos da CAPES, você teria que pagar para ter acesso àquele artigo. Em geral, é um preço alto, porque essas empresas têm um monopólio e elas tornam o preço de acesso a cada artigo muito caro, porque elas financiam o seu negócio predador exatamente nesses monopólios. Então, a CAPES, desde 2000, para contornar a ideia de que você não tinha bibliotecas no Brasil que dessem conta do sistema de periódicos global, e era uma verdade, você precisava de um artigo e ia ficar pedindo a um colega do exterior para mandar um xerox, mandar pelo correio, era uma vida indigna. Então, a CAPES tomou uma decisão correta, que era, vamos comprar acesso a essas bases. Não é? O problema é que esse orçamento foi só crescendo, porque, assim como a CAPES, outras agências globais fizeram a mesma coisa, e isso virou para empresas como a Clarivet, por exemplo, e muitas outras, que, entre aspas, financiam alguns periódicos e ganham com isso o monopólio do acesso. Então, elas cobram acesso, né? E elas dão, muitas vezes, uma estrutura muito boa para os editores, mas contrapartida de que os editores garantem o monopólio de acesso a essas empresas. Então, tem que pagar muito caro para baixar um periódico. Outras revistas, somente na área da vida, mas também em outras áreas, cobram dos autores que publicam. Eu fui pró-reitor de pesquisa durante um período na minha universidade e era comum colegas da área da vida pedirem 4 mil, 5 mil reais para publicarem um artigo numa revista de alto impacto na área da biologia. Um artigo. Agora, pensem bem, parece um absurdo, né? Mas outro dia, um grupo de colegas, junto com o Marcos que é assessor do Fórum de Periódicos da AMPU, Marcos Andrade,
fizeram um estudo de mais ou menos qual o custo médio de um artigo publicado numa revista A1. E nós chegamos a um número que varia de R$ 1.800 a R$ 2.000. É o custo de um artigo. Se você monetariza todos os custos envolvidos, né? O trabalho do editor, o trabalho dos pareceristas, o trabalho da equipe técnica, o trabalho de revisão, de editoração, enfim, de marcação XML para entrar na plataforma do Cielo. Então, cada artigo custa em torno de R$ 2.000 num periódico acadêmico brasileiro. Claro que tem outras estimativas, outros custos, mas nada fica muito abaixo disso. Então, é um sistema caro, é um sistema muito caro. Mas é um sistema que garante uma qualidade, uma integridade do conhecimento científico muito grande. Certamente é muito mais barato você produzir uma coletânea, você junta lá alguns colegas, cada um manda um artigo, e você publica essa coletânea. Essa coletânea não tem indexação de textos individuais, essa coletânea não tem, em geral, não estou generalizando aqui, tem coletâneas excelentes, mas, em geral, não tem todos os cuidados editoriais que um artigo publicado em periódico tem. E por isso é mais barata também de ser produzida. Então, esse sistema muito caro, muito intrincado, cada vez mais complexo, que exige profissionalização de equipes, agora é ainda pressionado pela busca de impacto medido através de número de citações, que aí é um outro capítulo. Eu acho que a gente pode... Não sei se eu cobri todas aquelas dúvidas que o Alan tinha colocado, né, que a ideia aqui é falar para um aluno de pós-graduação que ainda não tem uma visão completa do sistema Qualis, né? Então, eu acho que eu tentei fazer aí esse panorama histórico também com alguma avaliação. Obrigado, professor Valdeir. Eu acho que foram levantadas questões muito importantes nessa abertura, que vão permear as nossas próximas, né? Que vão envolver justamente essas reflexões, né? E eu acho que o senhor podia comentar um pouco para a gente, realmente, qual é a nova proposta do Qualis? O que vai representar para nós, e nesse caso, produtores de conhecimento científico em história, tanto docentes quanto discentes, né, a adoção do Qualis referência e como isso vai efetivamente mudar, ou se vai mudar, impactar de alguma forma a nossa produção, especificamente a discente, que também é nesse movimento que o senhor comentou sobre o sobretrabalho e o subfinanciamento. Nós, discentes, somos a ponta representativa também deste movimento, justamente não só pelo acúmulo, assim como os docentes, mas sobretudo pela falta de editais direcionados, de apoios nos departamentos e institutos de história. Então, acho que o senhor poderia comentar exatamente o que muda com a adoção do Qualis referência e do fator de impacto, e o que isso pode transformar na nossa produção, especialmente a discente. Gabriel, obrigado. Deixa eu ver se tá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é a pergunta que interessa muito ao grupo, né? Cantareira é uma das revistas discentes na área de história mais tradicionais. Talvez nem tudo que eu fale será agradável de ouvir, digamos assim, mas deixa eu dizer do meu lugar de fala, né? Eu sempre estive envolvido com revistas discentes. Já nos anos 90, quando eu fui da primeira turma do mestrado em História da UERJ, nós criamos lá um grupo de alunos, eu, André Nunes de Azevedo, que hoje é professor da UERJ, o Washington Denner, a revista Diálogos, que era uma revista discente, que foi, inclusive, retomada recentemente com foco em História Política. Depois eu fui para o doutorado da PUC do Rio, e lá nós criamos, eu, Pedro Caldas, uma querida colega Cristina Barr, já falecida, criamos a revista Ânima, que era uma revista com foco em história da cultura, que teve alguns números muito bonitos, muito bem produzidos, também 100% uma revista discente. E aí eu virei professor e criei, junto com vários colegas, a história da historiografia, né? Eu falei, bom, chega de criar a revista discente, agora não dá mais, né? Mas era um outro momento. Era um momento onde a editoração científica era mais amadora, né? Você tinha um espaço importante a ser ocupado pelas revistas discentes. Hoje, eu, sinceramente, não tenho certeza, se você me perguntasse qual deve ser o lugar de uma revista discente na nossa matriz
que é uma matriz que tem centenas de revistas. Pelo menos revistas claramente da área de história devem ter 200, talvez chegando a 300 revistas Brasil afora, não é? Revistas em que historiadores publicam cada quadriênio, isso chega a um número bizarro, 2.000, 3.000 revistas, depende aí do período que você recorta. Mas o fato é que você tem um conjunto grande de periódicos na área de história hoje, alguns bem consolidados, outros a caminho de consolidação, enfim, mas muitos já, por exemplo, com periodicidade e regularidade. Nos anos 90, no início dos anos 2000, uma das coisas mais difíceis para os periódicos, principalmente quando você dependia do impresso, era manter regularidade e periodicidade. Então, havia um espaço para a revista discente. Hoje, o grau de exigência sobre uma equipe editorial, o grau de estrutura que uma revista acadêmica precisa ter, torna cada vez mais difícil um grupo discente manter uma revista que, de fato, queira entrar no jogo da avaliação, que é um jogo muito pesado, é um jogo muito difícil, é um jogo muito caro. Então, assim, uma primeira coisa que eu diria, eu acho que uma revista discente, ela deveria ser mais experimental, ela deveria ser uma revista mais de fronteira, ela deveria parecer mais como um laboratório, explorar novas linguagens, se preocupar menos com o Qualis. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu acho que uma revista discente ela deveria usar do Qualis aquilo que eu falei para vocês. O Qualis, durante um bom tempo, ele orientava os editores naquilo que eram as melhores práticas editoriais. Então, quais eram as melhores práticas editoriais? São essas. Então, o editor sabia o que ele devia perseguir para se enquadrar nas melhores práticas editoriais. Também é difícil saber que isso muda o tempo todo, as exigências novas vão surgindo e tal. Então, acho que uma revista discente ela precisa também ter boas práticas editoriais. Não digo que ela precisa ter todas as boas práticas editoriais, porque às vezes isso é impossível. Mas ela precisa ter boas práticas editoriais. Ela precisa publicar um conhecimento consistente, um conhecimento curado, um conhecimento que não vai ser simplesmente multiplicação de ruído, não é? Ou publicar por publicar. E algumas vezes surgiam revistas discentes e revistas também normais de programas de pós-graduação, sem um projeto intelectual claro, apenas porque era preciso publicar. Né? Aí a gente cai no capítulo do produtivismo. Então a revista não tinha um conceito, a revista não tinha um projeto, a revista não tinha uma missão. A missão da revista era servir de espaço para publicar artigos de colegas que talvez achassem que não tinham espaço em outras publicações. Eu acho que hoje isso se complicou com o fato de muitas revistas já não aceitarem publicação de não doutores, né? Então, muitas revistas discentes foram recriadas para permitir que pós-graduandos publicassem. Então, existe essa demanda que eu acho muito verdadeira, muito correta, não é? E existe essa polêmica se uma revista deveria impor ou não essa barreira, tipo a RBH, há muitos anos impõe essa barreira, só se publica na RBH, só pode publicar na RBH doutores. Já a História da Historiografia é uma das poucas revistas no extrato dela que aceita artigos independentemente da titulação. Os artigos são avaliados de maneira cega. Mas isso tem consequências grandes. Então, uma revista que aceita não doutores tem um fluxo de oferta de artigos muito grande e isso sobrecarrega, de maneira geral, o sistema da revista. Então, são equações muito diferentes. Mas, assim, uma revista discente, eu acho que ela devia estar menos preocupada com a nota no Qualis, sem abdicar daquilo que a torna uma revista acadêmica, que ainda é uma revista acadêmica, mas por estar fora das áreas, por poder, de algum modo, não ter que disputar esse espaço do Qualis, ela pode ser mais experimental. Ela pode ter práticas mais democráticas em relação, por exemplo, a publicar textos que não sejam artigos. Que um elemento do encarecimento da publicação de artigos acadêmicos foi também o fato das revistas científicas se concentrarem quase que exclusivamente em publicação de artigos. Então, cada vez tem menos resenhas, salvo algumas exceções. No passado, tinha muitas entrevistas, tinha sessões que tinham material de outro perfil, mas como hoje o que conta é o item citável, que é o artigo científico, né? As revistas começaram a empobrecer um pouco a sua diversidade de temas. Uma outra fronteira importante, eu acho, para o trabalho acadêmico, é lidar mais com portais
mais dinâmicos, não é? Então, o exemplo que eu sempre dou é o HH Magazine, mas tem outros, que é um portal que está até ligado à história da historiografia, mas onde você tem podcast, você tem colunas, você tem divulgação científica, você tem história pública, né? Então, a Márcia está um pouco ansiosa aqui, perguntando se a Cantareira vai ser prejudicada. Enfim, eu sou muito hesitante em falar da avaliação quality que está acontecendo, porque, embora eu seja coordenador do Fórum de Editores Científicos da área de História, nós não participamos da avaliação quality. É porque nós estamos sendo avaliados. Então, nós temos recebido informações do professor Cláudio Batalha, que está tentando fazer um trabalho muito consistente dentro dessa realidade, né? E aí, talvez, com a licença do Alan e do Gabriel, a gente possa entrar no que mudou, né? Porque aí a gente vai poder responder até que ponto a Cantareira será prejudicada ou não. Então, o colega que me... Só para... Eu estou vendo que o Marcos Eduardo Souza está aqui, eu esqueci o sobrenome dele, desculpa, Marcos. Porque eu trabalho atualmente com 4 ou 5 colegas que se chamam Marcos, às vezes eu confundo. Mas o colega que nos assiste lá no Fórum de Editores é o Marcos Eduardo Souza, que tem feito um trabalho excepcional. Mas o que mudou na avaliação Qualis? Mudou aquela ideia de que uma revista pode ter várias notas de acordo com a área. Então, isso incomodava muito, né? A revista ter uma nota X na área de história, uma nota Y no serviço social, uma nota Z numa outra área. Então, se criou a ideia do quadro de referência e da noção de área-mãe. Então, agora um periódico terá apenas, desde o ano passado, na verdade, quando se fez a avaliação experimental, um periódico terá só uma nota da sua área-mãe. Né? E como se define a área-mãe? De acordo com o percentual da área dos pesquisadores que publicaram naquele periódico dentro do intervalo avaliativo. Então, eles vão pegar, né, os últimos 4 anos de autores que publicaram na revista X. Então, suponhamos que a revista X seja uma revista de um programa de pós-graduação em História. Tá? No modelo antigo, ela seria considerada uma revista de História. Mas suponhamos que nessa revista X, 40% dos pesquisadores que publicaram são da área de serviço social. Então, essa revista vai ser uma revista considerada da área de... Tem uns percentuais, que eu não sei precisamente quais são, tá? Mas dependendo do percentual, a revista pode estar integralmente na área da maioria dos artigos publicados, ou ela pode ser dividida entre 2 ou 3 áreas, e essas áreas vão ter que consertar, vão ter que conversar para chegar a uma nota única. E isso cria, associado com outro elemento do novo Qualis, isso cria muita tensão. Qual é o novo elemento? Dar peso maior a indicadores bibliométricos de citação. Tá? Que sempre foi uma coisa que a área de história pensou pouco. A área de história, na verdade, ela pensou pouco o artigo científico. Como a área de história ela é muito concentrada em livro, ela refletiu pouco sobre para que serve o artigo acadêmico. Né? E aí, quando a gente cria o Qualis Livro, essa pergunta foi adiada ainda um pouquinho mais, porque agora você tem as coletâneas também. Então, as coletâneas ocuparam um espaço grande também na área de história, fazendo com que a gente não fizesse uma discussão muito clara o que deve estar num artigo científico de história, e mais ainda, não é? Será que quando a gente vai fazer o nosso estado da arte, é suficiente citar os livros dos autores clássicos? Qual o lugar do artigo científico num balanço? Né? Qual o lugar do artigo científico na conversação acadêmica? O fato é que, pelos nossos indicadores de impacto, os artigos científicos entram pouco na conversação acadêmica que é registrada nos rodapés das publicações. Então, em comparação com outras áreas, fica parecendo que os nossos artigos têm menor número de citação. A gente até pode dizer, objetivamente, em comparação com a área de ciências sociais aplicadas, por exemplo, economia, serviço social, saúde pública, nossos artigos têm um número menor de citação. Não significa que tenham um menor impacto.
né, que é um dos problemas conceituais que está sendo discutido hoje é que impacto de um artigo, de uma produção científica, não é a mesma coisa que citação no rodapé. Tá? Agora, ao mesmo tempo, eu sempre me coloco, até porque já estive também desse lado, no lado de quem está lá na agência, na CAPES ou no comitê de área da história e que tem que avaliar. E que precisa ter também uma dimensão objetiva, né? A avaliação tem que ter uma dimensão qualitativa, mas precisa ter uma base objetiva para justamente evitar distorções, evitar o peso excessivo da tradição e por aí vai. Então, a grande questão hoje que preocupa a área de história e várias outras áreas é como a área vai sobreviver comparada com outras áreas dentro das humanidades ou dentro da própria matriz CAPES de maneira geral. Porque você tem revistas, as revistas de ponta da nossa área, elas têm... Não vou falar nem do fator de impacto. O fator de impacto é um indicador bibliométrico específico. Talvez nenhuma revista da área de história do Brasil, ou pouquíssimas, tem exatamente fator de impacto. Mas a CAPES abriu a possibilidade das áreas escolherem outros indicadores de citação. Então, a nossa área escolheu o fator H do Google, né? Mas não aquele H5, que é o fator H dos últimos 5 anos, que aparece automaticamente no Google. A nossa área conseguiu, e a área de humanidades conseguiu, depois de uma luta política muito grande, que fosse criado um fator H10. Então, a gente usa um programinha, o Marcos tem nos ajudado muito com isso, chamado Publish and Perish, né? Publique ou morra em inglês, que extrai da base do Google um índice H para o intervalo de 10 anos. Então, quando a gente vê esse índice H para o intervalo de 10 anos das principais revistas brasileiras, não está tão distante das revistas internacionais com o mesmo perfil. Porque essa é uma outra preocupação, porque se você vai tornar o índice H, né, esse indicador bibliométrico, na primeira fase da avaliação das revistas, né, e aí a ideia é ranquear as revistas a partir do seu número H. Então, salvo engano, sei lá, suponhamos que a História da Historiografia tem H16, e a outra revista lá tem H15, a outra H10, então você vai fazer um ranqueamento. E depois vai dividir isso em grupos. Então, um grupo superior vai ter indicação para um, o grupo abaixo desse já A2 e por assim por diante. Mas uma coisa que a área parece ter conquistado, eu digo parece porque eu não estou no comitê de área, não participo, mas, enfim, sou informado eventualmente como coordenador do fórum, que depois desse ranqueamento terá uma segunda etapa da avaliação, aonde os fatores qualitativos poderão corrigir certas distorções. Então, suponhamos uma revista que é muito boa, tem todas as regras editoriais, é bem demandada, nas avaliações anteriores teve nota muito boa e, por algum problema, teve um fator H muito baixo. De maneira justificada, parece que nessa segunda etapa vai ser possível corrigir isso dentro de um determinado limite. Tá? Que também seria muito ruim, né, porque, e muita gente na CAPES defende isso, que se usasse só os elementos bibliométricos. Por que seria muito ruim? Porque nós abdicaríamos de toda aquela memória do Qualis que juntou uma série de virtudes de um periódico e orientou. Então, se você fala só citação, então uma revista que pode ser muito precária, mas que por estratégias outras consegue um índice grande de citação, seria bem classificada. Não é? Porque nós sabemos que você pode se utilizar de múltiplos artifícios para ampliar o seu índice H, até alguns muito legítimos, outros nem tanto. Além das próprias distorções que o próprio fator H tem, porque o fator H é gerado por um robô da Google. Então, há erros, há problemas. Então, uma coisa que certamente numa avaliação de qualidade vai ter que ser feita bom, será que esse fator H dessa revista é isso mesmo? Então, você abre lá, e isso é possível, você vê a base que está produzindo esse fator H e vê. Pode ter um artigo traduzido. Suponhamos que eu lá na RBH queira um artigo com muita citação. Aí eu peço lá o Chartier para mandar um artigo dele em francês, eu traduzo para português. E esse artigo do Chartier, porque ele é um cara de muito impacto, vai ter impacto. Mas esse artigo não é inédito.
Então, eu estou usando um artifício que não é considerado um artifício ético, mas, assim, a minha revista pode fazer isso. E vai aparecer no fator H como se fosse um artigo citado. Então, uma avaliação de qualidade teria que tirar essas distorções. Uma outra distorção que é meio sistêmica, não é? É essa ideia de revistas que publicam muito de outras áreas, e áreas com impacto maior, com tradição de citação maior. Me parece, eu não analisei detidamente, então, se estiver falando besteira, já peço vênia aos colegas, que é o caso da Estudos Sebrap, por exemplo. É uma revista que está na área de ciências sociais, mas que recebe muita publicação da economia. Há uma tradição de muita citação na economia. Então, a média de citação de um artigo na economia é altíssima. Então, se uma revista das ciências sociais publica colegas da economia, isso vai gerar para aquele periódico um fator de citação maior do que a média da área, mas, ao mesmo tempo, aquela nota não vai refletir a área. Então, isso aconteceu com vários periódicos e acontece com vários periódicos. Né? Isso tem tentado resolver de algumas formas, mas não é muito simples. Então, voltando à pergunta, a Cantareira será prejudicada? Talvez sim. Talvez seja prejudicada, né? Principalmente que, como outras revistas, ela não aparece no Google Scholar. A gente tem que saber como a coordenação de área vai encaminhar isso. Vocês podem, talvez, enviar para a coordenação de área aquilo que vocês considerem o fator H de vocês. O fator H pode ser produzido à mão, pegando os artigos publicados nesse intervalo. Se a coordenação e o grupo vai aceitar ou não é uma outra coisa. Mas eu volto à minha pergunta inicial. Será que a Cantareira devia estar tão preocupada assim com o Qualis, enquanto uma revista discente? Eu acho que só deveria estar preocupado com as boas práticas editoriais, mas não necessariamente em ocupar um lugar X ou Y dentro do sistema de avaliação Qualis. Eu acho que é um sistema construído para outra coisa, né? E não para uma revista discente, propriamente dita. Teve algum momento até que as revistas discentes foram excluídas da avaliação. Parece que retornou. Eu também não acho que foi uma decisão justa, hein? Mas isso é um debate que eu acho que os discentes precisam fazer, né? Eu acho que deve ter, né? Vocês têm aí canais de comunicação, é preciso conversar sobre o que deve ser, o que pode ser uma revista discente, não é? E não precisa ser imitação de uma revista acadêmica tradicional. Eu não sei se ficou faltando algum ponto ainda sobre o Nove Qualis, mas eu acho que eu, mesmo que de maneira panorâmica, abordei os pontos que são mais polêmicos atualmente, não é? Eu fiquei muito intrigado, né, quando o senhor comentou sobre essa questão do quanto também eu acho que a gente pode começar a repensar a revista discente usando o Qualis como referência dessas boas práticas, mas não necessariamente se preocupando com, na verdade, um objetivo que a gente não vai ter condições de estrutura, de financiamento, enfim, para atingir. E eu acho que aí os estudantes podem até começar a pensar se precisamos realmente preocupar com aquilo. Se a produção de conhecimento discente precisa realmente tentar alcançar critérios que não foram feitos para nós, né? Em suma. Eu lembro que um colega, a gente realizou um encontro, acho que foi em 2017, 2016, a Alan vai ter melhor do que eu, que foi o primeiro encontro discente que reuniu revistas do Rio de Janeiro, e uma discussão que um colega levantou, que sempre me veio à mente, é a avaliação por pares, mas o professor não é necessariamente o nosso par. Né? Então, assim, até que ponto todas essas questões precisam ser levadas em conta pelas revistas discentes, é o que nós, estudantes e alunos, precisamos, eu acho, começar a discutir. Acho que foi muito feliz a colocação nesse sentido, tanto na incorporação, inclusive, de novas linguagens que ultrapassam
o artigo científico, ou somente entrevistas escritas, ou simplesmente resenhas escritas também, talvez utilizar vídeos, enfim, podcasts ou pequenas sketches, enfim, acho que a gente está no momento de tentar inovar. Talvez esse tipo de rigidez nos convoque à ousadia, né? Ao contrário, né? E uma outra questão, professor, que eu acho que a gente poderia pensar é a adoção dessas bases, de uma base bibliométrica ou de um fator bibliométrico, né, que no caso da área de história foi definido como o H10, acaba por talvez, e eu acho que a incorporação do H10 já é um sinal disso, da gente ter ultrapassado o H5 e ter pensado no longo prazo de 10 anos, deixa muito claro que há uma preocupação em ritmos diferentes de produção de conhecimento que há nessas áreas. As ciências da vida, como a CAPES denomina, e nós, ciências humanas, sociais aplicadas, como a gente, né, quiser chamar. Até que ponto, apesar da incorporação do H10 e desse índice que consideraria um percurso maior na trajetória dos próprios periódicos, mas até que ponto isso não, como vou dizer, avançaria um problema que já está cada vez mais avançado, digamos assim, no meio acadêmico, que é justamente a ênfase no produtivismo. E eu acho que a nossa discussão hoje é um sintoma disso, porque nós, estudantes, estamos achando importante e estamos aterrorizados com o Qualis, porque nós também precisamos publicar, precisamos divulgar as pesquisas, enfim, até que ponto a área de história e as áreas de humanas acabam por incorporar de uma forma um tanto... eu não digo nem... Eu não acho que seja ingênuo, porque eu acho que todo mundo consegue problematizar isso. Mas, assim, eu acho que por que a gente precisa de um fator bibliométrico? Por que a gente precisa medir isso? E por que a gente precisa incorporar um ritmo acelerado das ciências naturais, das ciências da vida, e não permanecer no nosso ritmo, que é realmente distinto. Os nossos temas são difíceis, mudam. Enfim, eu acho que a gente pode pensar, e eu acho que o senhor poderia comentar, até que ponto a adoção do quadro de referência impacta o ritmo de produção do conhecimento em história, não só para os discentes, mas para os docentes, porque acho que isso tudo está muito vinculado. É isso. Obrigado, Gabriel. Assim, questões muito interessantes, eu não vou conseguir responder a todas, né? Mas queria só mencionar também a presença aqui do professor Carlos Fico, né, que foi coordenador da área de História durante 2 períodos trienais e, na minha opinião, fez um trabalho excelente em dar maior consistência à avaliação Qualis, de representar a nossa área, inclusive no CTC, que eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que um representante da área de História subiu para o Conselho Técnico Científico da CAPES, que é quem realmente pensa tudo isso. Então, eu acho que a gestão do FICO pode marcar um antes e depois em termos de qualidade de reflexão sobre o campo, não é? Então, fico muito feliz dele estar aqui também participando desse debate de algum modo, e sugiro até que vocês o convidem, porque ele tem muita coisa para falar sobre isso e com maior qualidade do que eu posso falar, inclusive. A questão do produtivismo tem a ver com vários outros fatores. Eu sempre prefiro definir o produtivismo não pela quantidade de coisas que você faz, mas pelo objetivo último do que você está fazendo. Então, você está publicando só para ajudar o seu programa, só para inflar o seu currículo, ou você está publicando porque você tem algo a dizer? Se a resposta não é que você tem algo a dizer, então você está no produtivismo mesmo que você publique um artigo num quadriênio. Você publicou só para cumprir tabela. Então, acho que produtivismo é isso, não tem a ver com qualidade, porque também, com quantidade, perdão. Porque quantidade depende muito na área que você está, da sua personalidade, do tipo de debate que você está envolvido. Mesmo na historiografia, tem áreas onde o debate é muito mais, digamos, frequente e através de artigos científicos do que em outras áreas mais consolidadas, onde o debate é ainda entre grandes livros. Então, essa coisa do ritmo da publicação, ela, claro, tem uma pressão por homogeneizar isso dentro dos períodos avaliativos. Foi bom até a ampliação para 4 anos, isso distensiona um pouco, mas isso também tem um elemento negativo, que é a forma como nós citamos. Então, tem algumas áreas muito consolidadas, você pega um projeto de pesquisa, a pessoa citou 3, 4 livros de 30 anos atrás, que são clássicos, importantes que sejam citados, e não citou mais nada.
É como se naquela área, nos últimos 10 anos, ninguém publicou mais nada. Então, a nossa área também, ela não decidiu ainda o que ela quer fazer com um artigo científico. E aí, em parte, porque nós queremos dar alguns jeitinhos, e aí quando você pega um sistema que está bem construído, você começa a dar jeitinho, não funciona. Um dos jeitinhos é publicar tese como se fosse artigo científico. E aí depois publica a tese em livro. Então você vai ter um artigo que saiu da tese que ninguém vai citar, e uma tese que, se for boa, as pessoas vão citar. Então é muito comum você ter teses ou dissertações bem citadas e artigos que são spin-offs, né? Que são derivações ou que são apenas capítulos de teses e dissertações que ninguém vai citar. Então, isso é o quê? Isso é jeitinho. Porque áreas que assumiram de maneira mais decisiva a cultura do artigo não permitem isso. Então, as áreas consideram que se você fez um doutorado, o seu trabalho está publicado. Tá? Outras áreas não publicam o doutorado como tese, mas imaginam que o seu doutorado só vai estar completo depois que você publicar um artigo científico numa revista de impacto. E aí ninguém vai citar necessariamente sua tese, as pessoas vão citar o seu artigo de impacto. Então, a publicação funciona como uma segunda banca. É uma banca que requalifica aquela produção. Mas, raramente, aquela tese vai virar livro. Né? Uma tese da área de física, da área de engenharia, não vai virar livro. Nas nossas teses, principalmente com o livro eletrônico, muito comumente vira livro, atualmente. Ainda vai virar 3 ou 4 artigos que ninguém vai citar. Então, assim, o problema da baixa citação na área de história, ele existe. A gente não pode, como avestruz, enfiar a cabeça no buraco e fingir, isso é uma pressão das áreas quantitativas. Nós citamos pouco artigos científicos. Os poucos estudos que tem sobre isso apontam que nós citamos pouco. E não só no Brasil. Recentemente, nós comparamos o fator H10 da revista Análise com o fator H10 da Revista Brasileira de História. É praticamente o mesmo. Então, uma das revistas mais tradicionais do mundo tem o fator, que é a RBH, naturalmente, tem o mesmo fator de impacto da revista Análise. Então, há uma cultura da historiografia, principalmente da historiografia mais tradicional, ligada à história nacional, que não saiu do formato livro, que não entrou nesse formato do diálogo mais rápido através de artigos. Outras áreas não, a área de história da ciência, ela debate muito através de produção continuada e influxo de artigos. Por isso que muitas vezes elas têm indicadores de citação maior. A área de história antiga também, internacionalmente, pode ter fatores de citação maiores do que outras áreas. Então, é mesmo uma rediscussão da nossa cultura científica e do lugar do artigo acadêmico dentro dessa cultura científica. Por exemplo, para aquele colega pesquisador que tem um perfil mais erudito, que ele quer ficar, na verdade, 5, 6 anos com um tema, né? Que tem uma amplitude documental gigante, que tem poucos outros especialistas, o livro está no tempo dele. Mas o colega que está lidando com problemas mais contemporâneos, imagine quem está escrevendo sobre fake news, quem está escrevendo sobre história contemporânea, história imediata. Ele precisa entrar numa conversação que é muito mais veloz. E aí a revista acadêmica é o lugar certo para fazer isso, né? Então, acho que o que a gente precisa fazer é discutir mais sobre cultura acadêmica e publicar mais sobre isso também. A área de história publica pouco, né? O próprio FICO, quando deixou a coordenação de área, publicou uma bela avaliação em formato de artigo, coassinado com Cláudia Wasserman na revista História da Historiografia, onde eles refletem, trazem dados da experiência deles como coordenadores de área. Eu mesmo, volta e meia, escrevo um ou outro artigo, mas que os colegas não citam, porque a área de história não considera a reflexão sobre políticas públicas para a ciência como um tema digno da área, né? Não é a mesma coisa em educação, por exemplo, onde as pessoas refletem muito sistematicamente, ou nas ciências sociais, né, que tem toda uma linha de pesquisa sobre pós-graduação, sobre pesquisa. Então, a área de história precisa avançar um pouco mais nessa direção. Valdei, só para fazer um gancho com o que você tinha falado sobre as especificidades de algumas áreas, né? Você chegou a citar as áreas de antiga, por exemplo, e medieval, e algumas outras que têm até uma internacionalização muito maior, que são inerentes à própria área.
me fez pensar um pouco sobre a relação que isso pode ter com uma que a gente poderia chamar de fetichização pela internacionalização que passa e perpassa a língua inglesa, né? Então, vinculada a essa questão da preponderância do inglês e dessa importância que as bases e os indicadores podem apontar para fora, né, do ponto de vista da internacionalização, você acredita que a publicação em língua estrangeira em periódicos nacionais pode ter um peso nessa avaliação, já que estudiosos de fora do Brasil, que não conhecem o português, mas que se interessam pelo tema, pode fazer com que esses textos e esses próprios periódicos tenham um índice de citação muito maior? E se isso é de fato factível, é possível pensar isso na produção dos alunos, né, dentro de um contexto muito específico, como a gente sabe, né, de quase que renovação da universidade, da pós-graduação brasileira, e num país onde 1% da população pode ser considerada fluente em língua inglesa e 5% dessa população que tem o mínimo de conhecimento sobre ela. Então, eu queria que você falasse um pouco Olá, sobre assim você isso. me mata, Obrigado. né? Uma pergunta que tem uma complexidade gigantesca e que tem respostas que também não são muito simpáticas às vezes, não é? A gente não pode considerar que nenhum indicador bibliométrico pode ser utilizado de maneira solitária para avaliar qualidade e impacto. Isso tem que ser dito. E não é isso até onde nós sabemos que está acontecendo. Até onde nós sabemos, haverá, no caso da área de história, um segundo momento onde o peso do fator H10 será matizado por critérios de qualidade. O espaço que a área terá para fazer isso vai depender das articulações políticas junto à CAPES, da área de humanidades, enfim, de todo o sistema da ciência. Sempre foi assim, não está muito diferente agora. É claro que a diferença agora é que você tem um governo anticientífico, né? Mas a CAPES ainda é, em grande medida, tocada por técnicos que estão lá há muito tempo e por colegas que também estão dentro da CAPES há muito tempo, né? Para além dos seus gestores em cargos mais superiores. Então, acho que a gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. A outra coisa em relação à citação e à questão da língua inglesa considerar a diversidade do nosso campo. Não existe um campo, ou existe um campo de história com várias subdisciplinas hoje. Então, cada subdisciplina tem a sua especificidade, tem a sua subcultura científica. Então, publicar ou não em inglês, né, para um pesquisador nacional, publicar ou não em inglês, vai depender de uma pergunta básica. Existe uma comunidade científica ativa em língua inglesa que vale o esforço? Você já está dialogando com essa comunidade? Você já faz resenhas, você tem contatos, você participa de eventos, não é? Se você simplesmente publicou um artigo em inglês e você não está em contato com essa comunidade científica global, o seu artigo não vai ser citado. O que leva um artigo a ser citado é você participar de uma conversação continuada na produção do conhecimento, não é? E é a beleza do sistema de periódicos. O sistema de periódico, ele retira aquele pesquisador que tem um perfil muito erudito e vai ficar 5 anos, ele e os arquivos, e vai sair com uma pesquisa genial. Acho que isso ainda pode existir, né? Tem ainda gênios, não é? Mas, de maneira geral, a pesquisa científica contemporânea ela é feita em diálogo continuado, entre réplica e tréplica. Ela é feita de maneira colaborativa, de outras vezes ela é feita de maneira multiautoral. Então, a citação depende da sua rede. Então, se você tem rede internacional ou você quer participar de uma rede internacional, publicar em inglês é incontornável. E não é para gringo ver, é porque você vai falar com um cara que está na China, com um cara que está na Índia, que são grandes comunidades científicas, desde que essa rede seja, de fato, uma rede global. Então, por exemplo, se você está na área de história antiga, que é altamente especializada e global, embora eu acho que é uma área muito europeia, norte-americana, né? Você precisa publicar em inglês. É inescapável isso. Você vai escrever um artigo sobre Tácito. Você vai escrever isso em português? Um artigo científico? Ele tem que estar em inglês, porque essa comunidade que entende os problemas de alto nível em torno das discussões sobre Tácito é uma comunidade muito pequena e global.
E aí entra um outro problema. Se a gente fosse, por exemplo, esse artigo sobre Tarso foi citado por 10 colegas. Isso na área de história Brasil colonial não é nada. Na área de história antiga é muito. Porque o número de citação também é um fator que está diretamente relacionado ao tamanho da sua comunidade científica. Se a comunidade é muito pequena, a tendência é ter menos citação. Então, uma avaliação de qualidade dentro da área de história teria que... Então, essa revista aqui de história antiga tem um H baixo. Gente, mas é uma área que tem menos pesquisadores. Então, seria o ideal que a gente pudesse fazer esse tipo de baliza, não é? Pelo número de pesquisadores que cada área tem. Não é muito fácil fazer isso, não é? Enfim, mas quem conhece a área tem uma visão sobre isso. Então, eu acho assim, publicar em inglês é importante. Ao mesmo tempo, nós somos uma das maiores historiografias do mundo. Ontem eu estava entrando no fator H da Márcia Mota e é uma coisa absurda a quantidade de citação que Márcia tem. Tem muitos pesquisadores europeus não têm a quantidade de citação que Márcia tem, porque a Márcia é uma líder dentro de uma área muito forte que é a história colonial. Ela tem uma rede gigante e tem um trabalho muito bem sucedido. Ela não deixa nada a dever a nenhum pesquisador internacional. Então, é possível também ser um pesquisador de altíssimo impacto, de muita citação, trabalhando temas eminentemente nacionais e escrevendo em língua portuguesa. Agora, depende da área onde você está. Não é? Talvez o mesmo pesquisador de Brasil colonial vai publicar um artigo em inglês e não vai ser tão citado, dependendo do perfil do artigo e se o artigo está numa discussão ou não. Se o artigo, por exemplo, é sobre a escravidão atlântica, que tem um grande debate global, certamente em inglês ele vai ter uma recepção se esse colega também estiver dentro das redes. Então, não tem uma solução mágica universal. Por outro lado, é incontornável que em determinadas áreas os colegas estejam preparados para a teoria da história. Toda nova geração da nossa área dialoga em inglês. Eu estou começando a publicar hoje na Journal of History of Ideas, na History and Theory, mesmo na história da historiografia. Nós temos publicado cada vez mais artigos em inglês de colegas brasileiros, e só em inglês, porque um artigo de alto nível sobre Weber tem uma comunidade de especialistas muito pequena. Mas aí a população brasileira não vai poder ler. Mas aí a gente está falando em divulgação científica, que é outra coisa. A população brasileira não vai ler um artigo sobre Weber. Assim como ela não vai ler um artigo sobre física quântica. Mas esse artigo pode ser traduzido, e aí eu acho que tinha um espaço de atuação discente também importante nessa divulgação científica, nessa curadoria, mas que tem que ser valorizado. Então, acho que a gente deveria, dentro da matriz da pós-graduação, valorizar mais a participação discente também nessas outras atividades que não necessariamente a produção de pesquisa original. Então, não sei se eu deixei alguma coisa para trás, Alan. Tá bom. Dá um beijo para a Jussiane Ricarte, que está sempre nos prestigiando. Beijo, Luciane. Muito bem lembrado, professor. Queria agradecer a todos os professores, alunos, colegas que estão conversando, discutindo nos nossos comentários. Eu acho que isso é sinal de que a discussão está muito boa e, como sempre, o tempo acaba passando muito mais rápido quando o papo tá bom do que quando a conversa tá chata, né? E por isso eu acho que a gente pode começar a encaminhar para o fim, né? Agora que a gente está encerrando a primeira hora, e apesar do meu orientador Guilherme Neves sempre falar que nós, como historiadores, somos péssimos profetas, eu acho que a última pergunta sempre tem que ter um tom meio das nossas esperanças, do que a gente pode pensar para o futuro a partir das discussões que a gente empreendeu hoje, né? E diante disso tudo, quais serão... Eu acho que o professor começou a pincelar essa questão desde a primeira fala, mas eu acho que agora pode fazer um encerramento mais contundente. Quais são os caminhos e os percursos disponíveis para que os alunos e discentes dos programas de pós-graduação, inclusive também os de graduação, possam continuar a fazer história nos dias de hoje? Eu acho que essa é uma discussão fundamental que poderia ser, inclusive, eu acho, estendida a todos os professores, nossos mestres que estão nos comentários, de que quais são os lugares e quais trajetos nós discentes podemos percorrer enquanto historiadores no Brasil nesses tempos tão
assombrosos e difíceis. Gabriel e Alan, eu acho que a geração de vocês surfou muito na grande expansão da era Lula, do sistema de universidade, sistema de pós-graduação, uma expansão muito assimétrica, não é? Mas que também criou muitas oportunidades, ajudou a democratizar a universidade hoje ela é mais preta, é mais negra, é mais diversa, isso é muito importante, mas a conjuntura mudou e nós temos que repolitizar a universidade. A gente tem que aprender novamente a fazer política científica, a entender como as agências funcionam, porque na historiografia o que acontece nos 44 minutos do segundo tempo, onde está tudo decidido, o historiador quer entrar no debate. Mas eu não gostei, isso vai me prejudicar. Gente, agora não adianta mais. Então nós precisamos formar vocações de colegas que entrem no debate de formatação de políticas públicas para a ciência. Nós temos muito a dizer sobre essa formatação. Sem fazer isso, nós vamos perder espaço. Nós já estamos perdendo espaço, por exemplo, no ensino, porque nós também não entramos na discussão de políticas públicas sobre ensino. Então, estamos perdendo espaço. Então, eu acho que a geração sua e do Alan vai precisar assumir esse desafio de maneira muito forte, de participar desse debate. Por exemplo, o debate mais importante nesse momento sobre periódico é financiamento. A gente fica discutindo muito o Qualis, né? Com razão ou sem razão, mas não tem dinheiro para as revistas nacionais. No ano passado, o orçamento foi cortado brutalmente. E como eu disse a vocês, se gasta 400 e tantos milhões com o portal de periódicos para financiar os Estados Unidos, a Inglaterra e a Bélgica, que são de onde saem as grandes empresas, 402 milhões. E se gastou, num ano bom, 4 milhões com as revistas nacionais. Então, isso é um escândalo. Não é? Então, se a gente não consegue transformar isso num escândalo político e convencer a comunidade que a gente tem que pressionar a CAPES, pressionar a CNPq, que ele tem que financiar o nosso sistema de publicações, a gente não tem futuro. Não é? Sem política não há futuro. Então, acho que agora se informar bem, fugir das avaliações precipitadas, não é? Entender também que às vezes as pessoas fazem avaliações de acordo com seus interesses muito particulares, e aí tem muita gritaria, mas às vezes o fundamento é um interesse muito particular. Então, compreender o sistema, entender o sistema, saber navegar sobre ele, inclusive da sua própria trajetória individual. Porque tem colegas que, na idade de vocês, acham a questão é publicar, publicar, publicar. Não, gente. O que vai garantir futuro para vocês é construir boas redes, ter boas relações de trabalho, ter bons colaboradores. E não necessariamente, nessa fase de vocês, publicar muito. Não é? Então, entender também como funciona a vida acadêmica para além das pressões por aceleração que às vezes não correspondem muito à realidade. Agora, só para falar o final também, né? Esse sistema todo, ele faz parte do capitalismo, né? Então, se a gente quisesse fazer uma crítica filosófica, aí o tom do discurso seria outro. Mas não foi o que eu acho que foi a intenção dessa live. Não era uma avaliação filosófica do sistema de avaliação. Se toparem, eu venho e trago Heidegger e a gente discute sobre isso. Mas eu acho que não era essa a ideia, né? Mas pode ser também a ideia, Valdei. A gente quer construir mesmo um canal de diálogo não só com os discentes, né? Como vocês já destacaram, vários mestres, né, colegas professores estão acompanhando essa atividade. Então, a gente quer, de fato, fortalecer esse canal de diálogo com as pessoas para trazer, de fato, essas discussões para a próxima de nós e de todos. Até porque esse impacto dessa conjuntura dos anos Lula, como vocês bem destacaram, elas ainda estão vigentes na nossa vida. A gente é cobrado para produzir o tempo inteiro, inclusive dentro do contexto de pandemia. Né? Não é à toa que a gente também está aqui discutindo, depois de tantos meses aí, muito difíceis para a população. Alan, e vamos lembrar que já houve um tempo no nosso país que só publicava quem era das elites econômicas e que tinha acesso às poucas grandes editoras. Então, a era do grande clássico literário era a era também onde só era intelectual quem vinha das elites. E isso tem um peso ainda até hoje. Então, eu sou muito crítico também desse sistema do grande livro, da grande editora, porque ele é muito assimétrico. O acesso às grandes editoras é um acesso controlado pelas elites.
Então, nós criamos um sistema muito democrático, mas nós temos que cuidar dele. E eu acho que, como professora, eu lembro muito da posse da diretoria da AMPU lá em Recife, e parafraseando alguma coisa semelhante que a professora Márcia estava falando, acho que a nossa saída está nas parcerias, na empatia, nas redes, é justamente isso que vai nos proteger e nos fazer, de um lado, combater essas forças obscuras que tentam, né, nos abater, e de outro, eu acho, caminhar para um conhecimento, para uma construção de conhecimento cada vez mais inclusiva, mais democrática, legítima e, sobretudo, importante para a sociedade que a gente visa construir. Eu acho que isso que pode ser, eu acho, a nossa missão, tanto para os discentes, docentes, para todos enquanto comunidade científica. Acho que foi uma discussão muito boa. Queria agradecer ao professor Valdê, ao Alan, por ter me convidado para participar, a todos os colegas que também assistiram, aos professores, a professora Márcia, que através do Proprietas cedeu a plataforma. Enfim, acho que também um pouco de gratidão nesses tempos é sempre bom. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Valdei. Obrigado a todos. Beijo. Beijo.